Saudações, meus queridos e minhas queridas, mais uma aulinha digital para vocês. Hoje, uma das últimas aí do segundo reinado, nós vamos falar de política externa. Já falamos de política interna, já falamos de economia, café e trabalho, e agora nós vamos falar de política externa. Pessoal, essa aulinha aqui é um divisor de águas na estrutura imperial brasileira. Então foca bastante, porque a partir dessa aula você vai começar a compreender as ruínas do segundo reinado brasileiro. As ruínas do governo do Dom Pedro II, certo? E a transição para a nossa república. Bom, vamos lá, vocês estão preparados? Faz que sim aí para eu ver, eu tô vendo, tá? Então vamos nessa. Aspectos gerais da nossa aulinha aí. O que nós temos nesse momento? Nós temos uma relativa prosperidade econômica no segundo reinado. Lembra do desenvolvimento do café? Lembra da imigração do trabalho assalariado? Né? Lembra do surto industrial que nós tivemos? Então há uma relativa prosperidade na estrutura econômica brasileira. Essa prosperidade econômica garante um aspecto importante que a gente não pode esquecer. Qual? Uma relativa autonomia na negociação com a Inglaterra. Vocês se lembram, pessoal, da tarifa Alves Branco? Lembra disso? Em 1844, a tarifa Alves Branco só foi possível graças a essa prosperidade econômica, graças a essa relativa autonomia que nós tivemos com a Inglaterra. Porque se a gente tivesse totalmente endividado com a Inglaterra, totalmente preso à Inglaterra, jamais a tarifa Alves Branco duraria tanto tempo. E ela durou até 1870. Ela durou até a Guerra do Paraguai. E a gente precisa entender o porquê que ela durou só até o final da Guerra do Paraguai, tá? Segundo ponto, há uma pacificação interna. Aquelas revoltas regenciais, elas não foram levadas adiante. O Dom Pedro II deu fim, colocou um encerramento nelas, né? Conseguiu negociar, beleza? Sobretudo com a Farroupilha, né? A Revolução Praieira ele conseguiu também estancar, e por conta da alternância de liberais e conservadores e o gabinete da conciliação, se lembra do parlamentarismo às avessas, da conciliação, graças a essa alternância entre liberais e conservadores, farinha do mesmo saco, né? A mesma origem social, né? Houve, de certa forma, uma pacificação na nossa elite. Então ela não ficou estimulando revoltas para que acontecessem no nosso território. Então há uma pacificação interna. Terceiro ponto, a ideia da nossa política externa é tentar constituir uma hegemonia na América do Sul. Ou seja, com os países independentes agora, era importante que a família real brasileira, Dom Pedro II, construísse um império gigante com muitas influências na América do Sul. E para isso você precisa se posicionar economicamente, se posicionar politicamente e se posicionar militarmente, certo? E aí, a última que eu já falei para vocês, de menor interferência inglesa nas nossas relações econômicas. Cuidado, menor não significa que não existe. Existe, os ingleses são os principais parceiros econômicos do Brasil, mas nós, comparado ao início da nossa independência, nesse momento nós temos fôlego, porque um novo ciclo econômico começou por conta do café e a arrecadação de tributos do Estado brasileiro foi maior. Tá bom? Bom, então vamos para a nossa aula de fato. Primeiro ponto, pessoal, nós precisamos discutir aí essa questão, que foi uma questão que pegou com a Inglaterra, que é a questão Christie, certo? Que vai durar entre 1861 e 1865 por conta de dois eventos históricos contra ingleses aqui no Brasil, tá? Essa questão Christie provocou uma ruptura temporária diplomática comercial com a Inglaterra, tá? Mas vamos pensar qual é a situação do Brasil. Nós temos uma dependência econômica com a Inglaterra desde 1808,
Lembra? Abertura dos portos das Nações Amigas, Tratado de Aliança e Amizade de 1810, né? O reconhecimento da independência da Inglaterra, ela que fez a mediação com Portugal pra gente, tá? Nós temos mais recursos brasileiros aí, advindos da situação econômica do Brasil, café, tarifa Alves Branco, que aumentou a tributação, e nós temos uma insatisfação da Inglaterra com a tarifa Alves Branco com a criação da Bill Aberdeen, lembra? Que era o confisco de navios negreiros, por conta que a Inglaterra queria mão de obra assalariada e ampliar o seu mercado consumidor, tá? O que nós temos no Brasil a partir desse momento? Um sentimento anti-britânico, certo? Por conta dessa situação e estimulada ainda pelo desenvolvimento econômico do Brasil, né? Nós temos um sentimento anti-britânico e essa questão Christie vai alavancar esse sentimento anti-britânico, certo? Vamos ver o que aconteceu de fato nessa questão Christie. Em 1861, pessoal, um navio chamado Príncipe of Wales, né, estava saindo da bacia do Prata e passou pelo Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, esse navio naufragou, certo? Esse naufrágio teve saque também, tá? Então, enquanto o navio estava afundando, houve saques ali daquele navio. Só que ninguém sabe como aconteceu o saque, se o naufrágio foi feito para saquear ou não, ou ele naufragou e depois as pessoas saquearam. O que acontece? O diplomata William Christie pediu para que o governo brasileiro, né, pedisse desculpas pelo acontecido e ressarcisse o Brasil, ressarcisse a Inglaterra em 3 vezes mais do que o valor do navio naufragado. Como o governo brasileiro tinha aquela gordurinha, sabe, aquela gordurinha com a Inglaterra, ele na verdade falou, não vou fazer absolutamente nada, não vou pedir desculpas, a gente vai fazer uma investigação para saber o que aconteceu. Por quê? Não necessariamente o naufrágio foi feito por conta de saqueadores. Às vezes o navio estava afundando e aí sim as pessoas foram lá para saquear. Não teve um consenso. William Christie, diplomata da Inglaterra aqui no Brasil, fez contato direto com o governo britânico para que as relações diplomáticas com o Brasil fossem cortadas, certo? Bom, o Brasil levou num banho-maria essa relação, principalmente por conta da nossa certa autonomia econômica. Só que, meses depois, em 1862, marinheiros britânicos no Rio de Janeiro desembarcaram do seu navio e decidiram passar uma noite no Rio de Janeiro. Essa noite teve jogatina, teve álcool, obviamente, e também teve estupros de mulheres brasileiras. O praça que estava fazendo a segurança, um policial que estava fazendo a segurança da cidade, né, vários policiais, identificaram esses marinheiros, prenderam esses marinheiros e levaram esses marinheiros para a delegacia. Só que o que acontece? Vocês se lembram que os tratados que o Brasil assinou em 1810 não permitia que os ingleses fossem tratados como brasileiros? Ou seja, que os ingleses tinham que respeitar apenas as leis britânicas, não as leis brasileiras, e eles foram presos por policiais brasileiros. Quando chegou na delegacia, o delegado falou, não, pelo amor de Deus, libera os caras, não vai dar nada, tal, o que é isso? Libera os caras. Liberaram. Só que assim que os caras foram liberados, quem chegou para mediar esse desencontro? O William Christie, que já estava por aqui com o governo brasileiro, certo? Então o William Christie achou aquilo lá inconcebível o que aconteceu, não aceitou aquilo, certo? Ficou inconformado com a situação e decidiu exigir do Brasil desculpas novamente formais, tá? E o pagamento de novo da carga perdida da Inglaterra. Ou seja, a estrutura foi rompida, inclusive o William Christie pressiona o governo britânico para mandar uma frota de navios de guerra para o Brasil. Alguns desses navios vêm e estão prontos para enfrentar o Brasil na guerra. Só que veja, a relação econômica que a Inglaterra preza ainda em 1862
era ainda possível negociar. Então, ficou meio nessa negociação. O que Dom Pedro, habilidoso por si só, determinou? Que tivesse uma comissão externa para julgar esse caso, tá? Julgar o caso brasileiro, certo? E aí então foi sorteado o Dom Leopoldo, rei da Bélgica, primo do governo inglês, para fazer a mediação. Então o cara investigou, mandou agentes reais para cá para colher as provas, tá? Viram aí um ataque de brasileiros à embaixada inglesa por conta do William Christie, beleza? Nós tivemos uma expulsão dos diplomatas ingleses do Brasil, inclusive o Dom Pedro II vai fazer isso. Tá? Então nós estamos, tá vendo que tá tudo desencadeando para uma guerra, beleza? E aí o que o Dom Leopoldo chega como conclusão 3 anos mais tarde, né? Que a Inglaterra devia um pedido de desculpas ao Brasil. Primeiro, por conta que aconteceu um naufrágio sem vínculo com o saque. E segundo, pessoal, que os marinheiros estavam errados em terem cometido crimes em territórios brasileiros. Tá? Então, em 1865, o rei da Bélgica faz essa mediação para que a Inglaterra peça desculpas e reconheça que estava errada na condução dessa política externa com os brasileiros. O William Christie vai ser transferido do Brasil, obviamente, né, porque ele foi o cara que criou todo esse cenário. E a Inglaterra faz isso, olha que interessante, né? A Inglaterra faz isso porque pensa que o Brasil pode ser um país necessário para que ela venda recursos para uma guerra que está se formando, que é a Guerra do Paraguai. Tudo bem? Então, essa é uma questão de ruptura que a gente tem com a Inglaterra por conta da nossa situação política e econômica, tá? Bom, vamos para as questões platinas que a gente tem aí, que a gente não pode esquecer também, tá, pessoal? Bom, vocês sabem que a região da Bacia do Prata sempre foi uma região muito valorizada, muito quista, vamos dizer assim, por Portugal e pela Espanha. Quando Portugal e Espanha não eram mais metrópoles de suas colônias por conta da independência, aquela região passou a ser disputada pelos países independentes também, porque era uma região que determinava tanto o desenvolvimento dos seus rivais, dos seus possíveis rivais, vamos pensar assim, como também do seu próprio desenvolvimento. Ou seja, se o Brasil controlasse a Bacia do Prata, consequentemente estaria controlando também o desenvolvimento econômico da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E se a Argentina dominasse a Bacia do Prata, consequentemente também estaria dominando parte do desenvolvimento econômico brasileiro e a sua influência com outros países. Então a Bacia do Prata era uma região muito interessante para domínio desses países, sobretudo o Brasil, sobretudo a Argentina e também o Paraguai e o Uruguai, certo? Então, nós temos aí o Brasil interessado por conta desse desenvolvimento econômico, mas também que a Bacia do Prata oferece uma possibilidade de abastecimento do centro-oeste brasileiro, tá? Nós não temos grandes rodovias que ligam o centro-oeste à região litorânea do Rio de Janeiro, certo? E aí o que acontece? Como o Brasil busca aliados para conseguir controlar a situação da Bacia do Prata, ele vai interferir politicamente na política, né, internamente na política do Uruguai. E lá no Uruguai, vale lembrar que o Uruguai já foi território brasileiro, inclusive, né? E esses uruguaios, muitos deles têm vínculo com os estancieiros gaúchos, né? Com os gaúchos que mexem com gado, né? Nós vamos ter aí, então, uma disputa dessa política econômica, ou pró-Brasil, ou então favorável a uma nacionalização do Uruguai. Então veja que interessante. Aqueles caras que tinham vínculos com o Brasil, que eram os colorados, certo? Que eram assim chamados na política interna uruguaia, né? Eles eram comerciantes, beleza? E ligados aos fazendeiros brasileiros que também tinham terra no Uruguai. Então esses colorados eram favoráveis para uma política do Uruguai que ela fosse mais aberta para o Brasil. Ou seja, sem tributos para o Brasil. Tá? Já os blancos,
beleza? Os blancos, que são rivais dos colorados, eles eram latifundiários e defendiam a construção de um Estado cisplatino que rompesse com o Brasil, beleza? Por quê? Porque a carne brasileira, o charque brasileiro, os produtos brasileiros poderiam inundar o mercado uruguaio e, consequentemente, prejudicar o comércio desses latifundiários, tá? Então, esses blancos, eles são inimigos dos colorados porque não defendem uma economia tão liberal como esses colorados defendem para os produtos brasileiros, certo? Então, eles ficavam disputando e se alternando no poder. Colorados, pró-Brasil, e blancos, pró mais nacionalização do Uruguai e aumento das cargas tributárias para os produtos brasileiros, certo? 1850, pessoal, nós vamos ter um golpe dos blancos, ou seja, os blancos se organizam, os latifundiários se organizam e dão um golpe de Estado no Uruguai e passam a governar. Eles fizeram uma guerra, inclusive essa guerra é chamada Guerra de Oribe, né? O Oribe que é o organizador dessa guerra, tá? E ele acaba conquistando o poder e acaba governando o Uruguai durante um tempo. E aí você sabe, obviamente, né, que com essa ocupação agora pelos blancos do governo uruguaio, os negócios do Brasil com o Brasil podem não estar mais fortalecidos, porque os colorados saíram. Resultado, pessoal, que a gente tem aí, né? Uma ocupação brasileira de Montevidéu e Buenos Aires, ou seja, nós temos aí uma intervenção do Brasil na política interna uruguaia, ou seja, o Brasil vai estimular os colorados a dar um golpe de Estado, um contragolpe de Estado nos blancos, tá? Para tentar alterar a política e fazer com que a política fique mais alinhada ao Brasil, certo? E, consequentemente, o Brasil consegue. Quando o Brasil consegue no Uruguai fazer isso, nós já vamos ter aí, então, o governo brasileiro alinhado com os golpistas uruguaios, que agora são os colorados que governam o Uruguai, tá? E, consequentemente, esses dois países agora alinhados intervêm também na política argentina para fazer com que os políticos argentinos que eram pró-Brasil ganhassem força lá também. Ou seja, há uma interferência na política interna argentina também para que eles consigam reconstituir uma força lá dentro mais pró-liberalismo, mais pró-abertura de fronteiras. Tudo bem? E nesse cenário nós vamos ter um alinhamento entre Brasil, Uruguai e Argentina, por conta da intervenção do Brasil, tanto no Uruguai quanto também na política argentina, certo? Bom, a década de 60, isso aconteceu, tá? E a década de 60, os blancos voltam ao poder, ou seja, eles retiram os colorados que tinha sido posto pelos brasileiros, né? Vamos pensar assim, né? E os blancos voltam ao poder no Uruguai. E aí, esse blanco, liderado por um governo chamado Aguirre, tá? Faz um acordo com o Paraguai. Olha que interessante. Por que ele faz um acordo com o Paraguai? Porque sozinho os blancos não vão conseguir, né, evitar essa força brasileira, tá? Essa intervenção brasileira que novamente vai existir, novamente eles vão financiar os colorados para desestabilizar os blancos, tá? Então, o Aguirre vai ser o responsável por fazer um alinhamento com o Paraguai, que estava fora até agora dessa história, para que eles façam uma aliança entre os dois. Para que caso o Brasil intervenha ou no Paraguai ou no Uruguai, eles pudessem então utilizar das suas forças para expulsar os brasileiros ou expulsar aqueles golpistas do seu território, certo? Então eles fazem esse acordo. E o que acontece? O Brasil novamente vai intervir na política uruguaia, ou seja, vai tentar tirar o Aguirre do poder, certo? E quando o Brasil intervém ali, né, o que vai acontecer? O Paraguai, cumprindo o seu acordo com o Aguirre, vai declarar guerra ao Brasil. Vai prender, inclusive, um navio mercante brasileiro lá no território paraguaio, com um chefe de província brasileiro, chefe de província do Mato Grosso, estava lá e foi preso. Então veja o que o Paraguai fez. Prendeu um chefe de governo brasileiro
e prender um navio mercante. E, obviamente, o que nós vamos ter? Uma declaração de guerra. Então, é nesse cenário que se forma a Guerra do Paraguai. Veja, nós temos aí Paraguai declarando guerra ao Brasil, o Brasil que já era aliado da Argentina, certo? E agora que tinha tirado o Aguirre do poder do Uruguai e tinha colocado os colorados no poder do Uruguai. Então, como é que se forma aí, né? Uma tríplice aliança, Brasil, Uruguai e Argentina versus o Paraguai. Essa guerra, pessoal, ela durou de 1964 a 1960, a 1970. São 6 anos de guerra, tá? O início da guerra conta com uma vitória surpreendente do Paraguai. O Paraguai, pessoal, queria falar um pouquinho da situação do Paraguai para vocês, né? O Paraguai, desde a sua independência em 1811, então nós estamos falando de 50 anos para frente, aí, ele teve só 3 governantes. Esses 3 governantes, eles foram governantes que tiveram amplo apoio popular. Eles foram aclamados pela sua população. Eles utilizavam a sua população para se manter no poder. Então, esse governante, ele fazia coisas para manter esse apoio popular. Como, por exemplo, reforma agrária, dividir os latifúndios em minifúndios, consequentemente essa população tendo terra gostava dos governantes, mesmo sendo ditadores, né? Nós temos, de certa forma ali, um desenvolvimento de uma indústria de madeira, tá? Nós temos um analfabetismo pouco sensível, então cerca de 10% da população só é analfabeta no Paraguai, ao contrário da situação brasileira. No Brasil, nós temos 90% de analfabetos, tá? Nós temos uma política dentro do Paraguai que não tem dívida externa, tem autonomia perante a Argentina, tem autonomia perante o Brasil, tem autonomia perante o Uruguai e perante a Inglaterra. Só que o Paraguai, para ser abastecido, precisa passar pela Bacia do Prata. Concorda comigo? Então, o que nós temos aí? O Paraguai era um país que se desenvolvia autonomamente. Cláudio, era um país super desenvolvido? Não, não era um país super desenvolvido, era um país pobre também, tá? Mas era um país autônomo. Cláudio, era um país socialista? Não era um país socialista, tá? Era um país que era uma república, que tinha ditadores, mas com muito apoio popular, e eles reverberavam esse apoio popular em troca de políticas mais de aspectos sociais, como a reforma agrária, como o desenvolvimento de pequenos parques industriais, né, como a escolarização e assim sucessivamente. O Paraguai tem uma indústria bélica, né, que tem certa tecnologia, tem certa hierarquia. Para vocês pensarem, o Paraguai vai ficar 6 anos sem ser abastecido por um navio de guerra, né? Um navio que tem uma bala de fora não vai entrar no Paraguai. Por quê? Porque o Brasil e a Argentina fecharam a Bacia do Prata e, consequentemente, esses navios não tinham como entrar. Então o Paraguai sozinho teve que produzir os seus equipamentos bélicos porque sabia que uma hora ou outra teria que se envolver numa briga para conquistar terra, poder e soberania na região, que fazia parte dessa disputa econômica na região. Inclusive era estimulado pela Inglaterra essas guerras entre nós, né? Para que aqui não conseguisse construir nenhum país soberano e que pudesse exercer zonas de influência nos outros, tá? Então o Paraguai, né, do ponto de vista inglês, era um péssimo exemplo para o Brasil, porque imagina se o Brasil tivesse um desenvolvimento autônomo como o Paraguai, né? Onde não tivéssemos dívida, onde a gente acabasse com um vínculo com a Inglaterra, desenvolvesse de certa forma um parque industrial. Veja se isso fosse implementado na Argentina também, que também tinha um vínculo muito grande com a Inglaterra. Então, a Inglaterra via o Paraguai como um péssimo exemplo. Dá para entender? Então fala, ó, não é muito legal não e tal. Então a Inglaterra, ela tá assistindo esse desencadeamento dessas nações americanas e tá até, sabe, quando você olha e fala assim, vai, disputa essa guerra que vai ser legal, vai ser interessante, certo? Então, a Inglaterra até estimula essa guerra entre essas nações, porque do ponto de vista econômico pode ser importante para ela, tanto para ninguém conseguir a soberania total da região,
como que numa guerra ela pode vender produtos bélicos também, tá? Bom, no Brasil, né, nós estamos vivendo um período de um espectro meio patriótico. Nós já falamos sobre o IHGB, que construiu uma identidade brasileira, né, a cultura brasileira está sendo moldada nessa identidade, né? E esse espírito patriótico, ele foi reverberado com a questão Christie, né? Então a gente ter ganho da Inglaterra, pedir desculpas, um reconhecimento internacional, fez isso levantar a moral desses brasileiros, né? E com a prisão desse navio lá em Assunção e do presidente de província brasileira, né, da região do Mato Grosso também, isso despertou um clamor social também para mobilizar o Dom Pedro II para que ele pudesse, de certa forma, aí, desencadear essa guerra. Tudo bem? Então esse é um ponto importante aí, que tem certo apoio popular, participação na guerra. Então o Paraguai, ele começa, de certa forma, essa guerra tendo vitórias significativas, porque os caras têm um exército mais bem arrumado, uma indústria bélica mais bem equipada, né? Uma hierarquia bem estabelecida, e os caras conseguem, inclusive, avançar sobre determinados pontos de terra aí, né? Inclusive, uma tropa paraguaia tenta passar por um território argentino para enfrentar as tropas brasileiras, e aí foi o pretexto para a Argentina declarar guerra contra o Paraguai também e se envolver na Tríplice Aliança, certo? Então, você começa a perceber que essa guerra foi mais ou menos arrumada, né? Por conta de uma situação, de uma política interna, mas que reverberava inclusive na disputa econômica daquela região naquele período, que vai fazer com que nós temos aí essa guerra gigantesca que vai levar a muitos mortos, tá? Bom, o Paraguai então, se fosse uma guerra rápida, bem provável que ele poderia ganhar do Brasil, né? Mas a gente sabe que se a guerra demorar muito tempo, o Paraguai não vai ganhar. Por quê? Porque imagina, você acha que a população paraguaia, mesmo se ela toda fosse militarizada, teria a chance de ocupar todo o território brasileiro, todo o território argentino, todo o território uruguaio? Impossível, certo? Então, tem certa dificuldade logística mesmo do ponto de vista do Paraguai de dominar todas as outras estruturas, de dominar todos os outros territórios, certo? Então esse é um ponto crítico para o desenvolvimento da guerra, certo? Mas a gente sabe que o Paraguai está mais bem preparado. Então qual é a chance do Brasil e da Argentina vencerem a guerra, né? A chance é fazer com que a guerra se prolongue por muito tempo, né? E consequentemente que haja muitas mortes. Porque se tiver muitas mortes, o Paraguai não vai ter população para colocar como um membro do exército, tá? Bom, é isso que acontece. A guerra dura praticamente 6 anos, né? O Barão de Caxias, que já tinha experimentado o seu poder, né, galgando novas patentes, né, nas revoltas provinciais, lembra? Nas rebeliões regenciais, ele ganha algumas patentes e tal, e aí ele vai ser o cara do exército brasileiro, certo? E ele, por ser o cara do exército brasileiro, chega até Assunção, domina os paraguaios, né, consegue, através de uma luta bastante dura em território paraguaio, consegue invadir o território paraguaio, vai até Assunção. Só que o presidente do Uruguai naquela época, que era o Solano Lopes, que tinha um apoio popular muito grande, ele foge de Assunção e adere a uma nova tática de guerra, que é uma tática chamada de guerrilha. Ou seja, eles vão para as zonas de floresta, zonas rurais, né? Não vestem mais trajes militares e, através de emboscada, né, armadilhas, eles tentam capturar esse exército brasileiro para tentar vencer a guerra dessa forma, tá? E o Barão de Caxias, que depois vai ser transformado em Duque de Caxias, né, por conta da guerra do Paraguai, ele chega em Assunção, domina o Palácio de Governo e manda um recado para o Dom Pedro II dizendo que o Brasil havia ganhado a guerra, certo? O Dom Pedro II não fica contente com essa vitória, quer o pescoço do Solano Lopes e manda chamar de novo o Barão de Caxias, né, que vai se transformar em Duque de Caxias, e manda o seu cunhado para lá, marido da princesa Isabel, para comandar as tropas brasileiras para encontrar o Solano Lopes, que é o Conde d'Eu, né? Que é um francês, um general francês. Então ele vai, organiza as tropas brasileiras e faz uma
devasta o território paraguaio. Certo? Os caras inclusive jogam sal na terra para não ter nada de produção lá, destrói todo o parque industrial que se tinha, incipiente, ainda pequeno, mas destrói, né? Eles acabam com todos os minifúndios que tinham e entregam essas terras a latifundiários, né? Todo o parque ferroviário que o Paraguai estava desenvolvendo naquela época, né? Começando a desenvolver, é totalmente destruído e é entregue ao capital estrangeiro, entregue à Inglaterra. Ou seja, os caras capturam o Solano Lopes, encontram o Solano Lopes, né, fazem a punição do Solano Lopes, matam o Solano Lopes e, consequentemente, o Paraguai se rende. Uma guerra violentíssima. Tá? Vamos para as consequências dessa guerra, que a gente precisa saber, isso é fundamental. Tá? Para o Paraguai, pessoal, aniquilamento econômico, parque industrial destruído, minifúndios destruídos, né? Qualquer possibilidade destruída. Aniquilamento demográfico. Pessoal, 90% da população masculina adulta morreu na guerra. 90%. Tá? A galera diz aí entre 500 mil pessoas. Muita gente. Tá? Muita gente. O Paraguai, então, devastado. Você consegue compreender isso, uma pirâmide social, né? Uma pirâmide demográfica, não social, uma pirâmide demográfica. Como que isso vai abalar na estrutura de desenvolvimento do Paraguai nos anos subsequentes? Tá? O Paraguai perdeu o território, teve que entregar o território, parte do Pantanal brasileiro foi retirado do Paraguai e passado por endividamento gigantesco do Paraguai. Por quê? Porque a reconstrução do Paraguai vai ser feita através do financiamento inglês. Então veja como a Inglaterra tinha um grande interesse na guerra do Paraguai, tá? E a política liberal agora, instaurada sob pressão do Brasil, para que o Paraguai abrisse as suas portas, para que os produtos brasileiros pudessem chegar até o mercado paraguaio e o produto argentino também, né? Então esse é um ponto interessante aí. Ou seja, aquela política nacionalista de desenvolvimento autônomo foi totalmente encerrada com a Guerra do Paraguai. Houve uma destruição ali e uma condenação do Paraguai a não seguir mais com essa política. Para o Brasil, o que nós temos? Né? Primeiro, o Brasil foi financiado durante toda a guerra pela Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra financiou a gente até o último momento. Na compra de armas, né? Na equiparação do exército, né, nos equipamentos para o exército e assim sucessivamente. Então nós aumentamos a nossa dívida com a Inglaterra, beleza? Nós temos uma relação interessante entre escravo e exército. Por quê? Porque como nós estamos vivendo o processo de abolição da escravidão, né, e o branqueamento populacional, o Estado brasileiro passou a comprar alforrias, né, de senhores escravocratas, e esses escravos eles passariam a atuar na linha de frente da guerra do Estado brasileiro. Quando eles voltassem da guerra, eles seriam livres. Mas como eles faziam parte da linha de frente, bem provável que eles morreriam durante a guerra. Tá? E o exército brasileiro, alinhado com esses escravos durante a guerra, vivendo na mesma vala, comendo da mesma comida, né? Obviamente havia racismo, ninguém está falando nada disso, mas esse exército que agora ganha uma importância simbólica bastante interessante dentro da sociedade brasileira, porque ganhou uma guerra, né, e passa a pedir mais valorização do imperador para o comando de guerra, para o exército, né, vai criar ali nessa instituição uma oposição ao Dom Pedro II, né, então o exército vai ser, de certa forma, uma instituição que vai construir a república, né, que vai tentar buscar outra forma de governo, não mais a monarca, mas a república, e também o exército vai ser muito sensível à questão da abolição da escravidão, vai defender a abolição da escravidão, certo? Então nós temos um exército mais poderoso agora, pós-guerra do Paraguai, né, um exército que vai passar a intervir na política a todo momento, porque ganhou uma grande guerra, né, e vai obviamente tentar influenciar o imaginário coletivo, o imaginário político para disputar a política também, certo? E aí a gente sabe que os ideais republicanos vão ser os pilares desse exército
que vai desencadear, inclusive, em 1889, a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Veja, um membro do exército, tá? Então, resultado dessa guerra pra gente, nós perdemos a nossa autonomia econômica, porque nós ficamos totalmente endividados, e agora você começa a perceber que em 1870, então, nós vamos ter que acabar com a Lei Alves Branco, porque para a gente pegar mais empréstimo da Inglaterra, a Inglaterra vai pôr uma série de condições para o Brasil, e uma delas é acabar com Alves Branco. Consequentemente, o nosso pequeno parque industrial vai ser totalmente acabado também. Tá? Nós vamos ter um declínio do escravismo, principalmente por conta dessa política do exército, né? Há uma mobilização maior da sociedade contra a abolição, a favor da abolição da escravidão, e um descontentamento militar, ou seja, os militares que estão voltando da guerra querem mais poder porque eles sentiram que ganharam uma guerra. Tá? Então, é nesse sentido que eu coloco aqui para vocês que é o início do fim da monarquia. A Guerra do Paraguai tem esse marco, né, por conta da nossa maior dependência econômica, por conta do nosso endividamento e por conta do novo ator político-social que é o exército e que vai participar dessa disputa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então essa é mais uma aulinha para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu! A gente se vê na próxima semana. Um abraço.